Os rumores estão cada vez mais quentes e as fontes são fontes renomadas e apontam para um Nintendo Direct Partner Showcase para acontecer no dia 5 de fevereiro de 2026. Mas isso todo mundo já sabe. O que a gente acabou de ficar sabendo é que, pelo menos aqui na data de gravação do vídeo, é que pode acontecer também uma Nintendo Direct tradicional, que é aquela Nintendo Direct que está todo mundo esperando. Vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre esses rumores no vídeo de hoje. Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando é o Marcel, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Vida de Nerd. E pois é, né, os rumores estão ficando cada vez mais fortes, aquela coisa que a gente sempre fala, né, onde há fumaça, há fogo. Tava todo mundo afoito, todo mundo esperando por uma Nintendo Direct tradicional para acontecer agora em fevereiro, como já é de praxe da Nintendo em fazer uma Direct em fevereiro, né? Então, sem muita novidade por aí. Mas o que pegou todo mundo desprevenido é que essa Nintendo Direct ela não será uma Nintendo Direct tradicional, pelo menos é o que os rumores indicam, e também confirmada aí por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Nate The Hate, que veio no Twitter e falou que vai ser sim uma Partner Showcase, o que acabou decepcionando muitas pessoas, né, inclusive a mim. Mas eu não fiquei tão decepcionado a ponto de tipo, pô, não vai ser legal. Claro que vai, a Nintendo com seus parceiros tem muita coisa legal pra anunciar numa Nintendo Direct Partner Showcase. E eu vou falar um pouquinho mais disso e vou dar uns pitacos aqui do que é que a gente pode esperar para essa Direct Partner Showcase em dia 5 de fevereiro. Mas o que eu acabei de ficar sabendo agora durante a gravação desse vídeo também é um pouco animador. É que também existe a possibilidade de uma Nintendo Direct tradicional ainda para o mês de fevereiro. Então teríamos basicamente a Direct, três Directs quase, né? Porque seria a Nintendo Direct Partner Showcase, uma Nintendo Direct tradicional e ainda temos também a Pokémon Presents no final do mês. Seria um mês e tanto caso esse segundo rumor também seja verdade. Vamos lá, eu vou começar falando para vocês aqui o que é que a gente pode esperar de uma Partner Showcase, que é essa que está prevista para acontecer no dia 5 de fevereiro. Mas antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que tudo isso se trata de rumores, tá bom? Isso só vai deixar de ser rumor assim que for confirmado pela própria Nintendo. Dito isso, vamos lá, vamos começar com os jogos, o que é que a gente pode esperar para essa suposta Partner Showcase, Nintendo Direct Partner Showcase, que acontecerá no dia 5 de fevereiro de 2026. Eu quero começar falando aqui que já está na hora da gente saber mais sobre o projeto mais ambicioso do professor, do mestre Miyazaki. Eu estou falando aqui de The Dusk Bloods. O jogo foi anunciado naquela Direct de 1 hora, se não me engano, lá do Nintendo Switch 2, onde a Nintendo mostrou mais do Nintendo Switch 2, mostrou a line-up, mostrou jogos que viriam, que seriam lançados e tudo mais. De lá pra cá a gente não teve muito mais informações sobre o game. A gente sabe que é um jogo que vai ter com um foco multiplayer, mas que terá paradas single player para serem concluídas também. Isso me empolga, apesar de a parte multiplayer não ser muito a minha pegada e acaba me desmotivando um pouco. Mas quem sabe os caras de repente detalhando mais sobre o game possa ser que me faça mudar de ideia, porque o Night Rain, Elden Ring Night Rain não foi um jogo que tipo me pegou. E eu fico meio que, não sei se você também se sente assim, tá? Mas eu fico meio que com o pé atrás desse jogo ser uma pegada parecida. Eu espero que não seja, eu espero que ele tenha um bom foco na parte single player e que daí também possa oferecer essa parada multiplayer para quem gosta dessa parte multiplayer do game. Mas até então a gente não tem tantas informações assim a respeito do game e eu não sei muito bem o que esperar. Se você, assim como eu, tá no mesmo barco, a gente tá mais ou menos na mesma página e gosta, né, das obras do Miyazaki, eu acho que você também, assim como eu, também está curioso para saber um pouco mais a respeito desse game e eu acho que agora é a hora de ser mostrada. Ainda aqui na From Software, fora o The Dusk Bloods, a gente também tem que ouvir falar mais aí do Elden Ring, que foi anunciado, era para ser lançado lá em 2025, mas depois daquela demo jogável que todo mundo falou que o jogo estava rodando muito mal, o jogo estava tendo quedas bruscas de FPS muito mal optimizado.
o jogo meio que sumiu dos radares, né? Ele teve mais uma apresentação depois daquele, vamos colocar aqui entre aspas, né? Depois daquele fiasco de apresentação, ele teve mais uma demo jogável em alguns outros eventos, onde a galera que jogou pôde constatar que o jogo estava rodando bem melhor do que a primeira vez que ele tinha aparecido a público. E aí, desde então, a gente não ouviu falar mais nada de Elden Ring no Nintendo Switch 2. E eu acredito que a From Software está usando esse tempo maior que ela está tendo aí para otimizar melhor o jogo e para fazer com que ele rode de forma satisfatória no console da Nintendo. Apesar da gente saber que os jogos da From não são os jogos assim mais bem polidos do planeta, né? Mas eu acredito que a From vai conseguir sim fazer ele rodar de forma mais satisfatória no Switch 2. Saindo da From, só quero passar rapidinho aqui, nem vou adentrar muito, mas a gente já tem rumores de muito tempo, inclusive o próprio Nate The Hate falou desse game, que estaria em desenvolvimento, ou que estaria até mesmo pronto, eu não me lembro, algo assim, mas que tipo, tava na porta para ser anunciado ou na porta para ser lançado pro Nintendo Switch 2, e seria um port de Red Dead Redemption 2. A gente já tem o primeiro jogo da franquia rodando no Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, e obviamente que o sucessor, né, o Red Dead 2, deixaria a franquia completa nos consoles da Nintendo, e seria muito legal de ter aí o Red Dead 2 rodando no console da Nintendo, pra gente poder jogar aí no nosso portátil e tudo mais, seria uma ótima adição à biblioteca. Então, sei lá, eu gostaria muito que viesse, e também acho que seria uma boa possibilidade, acho que seria uma boa adição aí a essa suposta Nintendo Direct de 5 de fevereiro de 2026. Eu acho que a gente pode ter também um pouco mais do Zelda da Square. Você não sabe do que eu tô falando. Eu estou falando do The Adventures of Elliot, que todo mundo tá apelidando aí de Zelda da Square, porque realmente o jogo, se você não conhece, ele é um jogo top-down, né, com um gráfico 2D HD, mas com uma gameplay bem similar a The Legend of Zelda dos estilos top-down, né? E ele tem demo na eShop, é um jogo que está sendo bem aguardado pela galera. Se você não jogou a demo, recomendo fortemente que jogue, porque se você gosta de jogos como Zelda Link's Awakening ou até mesmo os jogos mais antigos da franquia Zelda, esse game provavelmente vai te agradar. Tá agradando muita gente, é um game bem aguardado, é um game que pode aparecer com mais informações, já que a demo dele está disponível no Nintendo Switch 2 já faz um tempo, mas a gente ainda não tem data de lançamento, então de repente seria agora o momento. Ainda aqui na Square também tem mais um jogo que talvez a gente poderia ser agraciado com sua presença nesse evento, e eu tô falando aqui de Final Fantasy VII Rebirth. A gente tem recentemente lançado aqui, que tá rodando aqui, ó, o Final Fantasy VII Remake pro Nintendo Switch 2, tá rodando uma maravilha, cara. Esse jogo aqui é maravilhoso no Nintendo Switch 2, tá? Tá rodando muito bem, tá fazendo muito sucesso e tá vendendo pra caramba. Ele tá esgotado em várias lojas dos Estados Unidos, tipo Target, Best Buy, GameStop e por aí vai. Inclusive até mesmo no Walmart já não tem mais disponível essa versão aqui que vem com os cards de Magic. Essa versão tá esgotada em todos os lugares. Seja porque é uma edição um pouco mais exclusiva de lançamento por vir com cards, ou seja porque o jogo realmente está vendendo bem. Porque eu ouvi muita gente falando que isso aqui só vendeu por conta desses cards, por ser uma edição meio que limitada e tudo mais. Mas esse jogo ele também está em primeiro lugar de vendas na eShop, então tipo, não é só a versão física, é a versão digital. O jogo está vendendo muito bem no Nintendo Switch 2, o que é bem legal, porque vamos ser sinceros, né, é totalmente merecido. O port desse game foi feito com excelência, o jogo está muito bonito, está rodando muito bem. Então, sei lá, quem sabe agora com o Final Fantasy VII Remake já lançado, a Square possa mostrar Final Fantasy VII Rebirth no Nintendo Switch 2, porque o próprio produtor do jogo já veio a público em várias entrevistas que ele vem dando ultimamente e já mencionou que o jogo já está jogável, o jogo está jogável no Nintendo Switch 2, que está em fase de polimento, ou seja, o jogo está pronto, basicamente, né, totalmente jogável, de início, meio e fim, porém, estão só polindo, verificando se está rodando tudo do jeito que eles querem que rode. Pelo menos essas foram as palavras do próprio produtor do game. Então eu acho que de repente esse jogo pode ser mostrado e pode ser anunciado mais cedo do que a gente imagina, já que o Final Fantasy VII Parte 3, que ainda não tem um nome totalmente definido, segundo o próprio produtor do game também, o jogo está
avançando como previsto. Não está tendo nenhum tipo de atraso, o jogo tá... Sabe, todos os milestones que a equipe vem colocando para o jogo, eles estão alcançando sem problemas algum. Então pode ser que esse jogo seja anunciado e reza a lenda aí, que a gente espera muito que seja verdade, que esse jogo vai ser lançado como um game multiplataforma com lançamento simultâneo para todas as plataformas. Se acaso isso também for referente ao Nintendo Switch 2, né, que a versão de Nintendo Switch 2 seja lançado em simultâneo com as outras plataformas, então a gente espera que o Final Fantasy VII Rebirth seja lançado o quanto antes, né, já que a terceira parte deve estar vindo por aí, provavelmente, sei lá, para o ano que vem, talvez. Então, Rebirth pode estar pintando aí no Switch 2 antes do que imaginávamos, e quem sabe agora nessa Partner Showcase não seja o momento certo para mostrá-lo. Quem deve dar as caras no evento também seria Monster Hunter Stories 3 da Capcom, que também tá pintando aí, né, tá logo aí virando a esquina, então de repente possamos ter mais algum videozinho, ou mais algum trailer, ou mais algumas informações a respeito do game, cujo mesmo, cara, tô bem ansioso para jogar, porque Monster Hunter Stories 2 no Nintendo Switch é, ó, coisa linda de meu Deus. Outros rumores também apontaram para Metaphor ReFantazio da SEGA. Se você não é familiar com o nome, o que eu duvido é um jogo da SEGA bem do estilo Persona, que foi lançado somente para nova geração e PC. Esse jogo está sendo aparentemente portado para o Nintendo Switch 2 e também poderia dar as caras nesse próximo Direct. Juntamente também com o GOT, Clair Obscure Expedition 33 poderia também estar sendo portado e também estaria dentro desses rumores de que ele apareceria nessa Nintendo Direct. Eu lembro na época do lançamento do game para as outras plataformas que eu cheguei a entrar em contato com o estúdio meu, pessoal, foi bem legal da parte deles, eles me responderam com bastante prontidão e eles me falaram que a versão de Nintendo Switch 2 não estavam nos planos, mas que isso poderia mudar com o passar do tempo. E os rumores apontam de que esse port poderia ser anunciado nessa próxima Direct e eu gostaria muito de ver esse jogo rodando no Nintendo Switch 2, seria sensacional. E por fim, eu acho também que a gente pode contar com a presença de Resident Evil 9. De repente, a Capcom mostrando ali, além de Monster Hunter Stories 3, poderia mostrar também um pouco mais de Resident Evil 9 rodando no console híbrido da Nintendo. E também, quem sabe, um pitaco aqui e ali de como estão ou como ficarão as versões que serão lançadas em simultâneo no mesmo dia de lançamento do Resident Evil 9 para Nintendo Switch 2, as versões de Resident Evil 7 e Resident Evil Village. Então poderiam também esses três games da série aparecer aí rodando no Nintendo Switch 2, seria bem interessante. Tô esquecendo de algum third party que pode ser que apareça aqui, ou que algum third party que você acha que precisa de mais informações esteja pintando aí? Põe aí nos comentários, porque agora a gente vai falar desse rumor da Nintendo Direct tradicional, que estaria pintando aí também nesse mês, e seria uma loucura, né? Duas Direct, uma Partner, uma principal e uma Pokémon Presents. Seria o mês de fevereiro histórico para Nintendo, né? E para isso eu quero começar falando aqui para vocês que é meio estranho e ao mesmo tempo não é, né? Porque como a gente sabe, a Nintendo ela já tem um calendário bem programadinho ali até abril, que eu tô vendo na minha colinha aqui, onde a gente tem o lançamento de Tomodachi Life Living the Dream, que inclusive rolou um direct dele agora em janeiro, totalmente focado no game. Infelizmente o game não vai contar com português do Brasil, mas enfim, é um jogo que eu vou querer jogar mesmo assim, que eu fiquei bem empolgado com aquela direct. Mas vamos lá, só para recapitular bem rápido, a gente tem aí ainda para fevereiro, dia 12, Mario Tennis Fever, dia 5 de março, Pokémon Pocopia, eu nem vou falar nada do quão empolgado eu tô pra esse jogo. Dia 26 de março a gente tem o Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch 2 Edition. E depois, dia 16 de abril, temos Tomodachi Life Living the Dream. Aí após isso daí que a gente já tem anunciado, pra primavera a gente tem o Yoshi de Mysterious Book. E depois, 2026, a gente tem Fire Emblem Fortune's Weave, Rhythm Haven Groove e o The Dusk Bloods, que pode ser que a data seja revelada nesse direct do dia 5. Então a gente tem também Splatoon Raiders, que também já foi anunciado, mas ainda sem data, sem janela, sem nada, né? A gente não sabe se ele sai em 2026, 2027 ou não sabemos mais nada. São os jogos que a gente tem anunciado. Então tá todo mundo aí aguardando uma direct tradicional
para ver o que a Nintendo vai fazer aí com o aniversário de 40 anos da franquia The Legend of Zelda e tantas outras que a gente já tratou em vídeos anteriores aqui no canal também. Se você não viu, dá uma olhadinha aí, dá uma olhada na página inicial do canal que você vai ver que a gente já falou a respeito do que esperar da Nintendo em 2026, né? E aí a gente entra um pouquinho mais fundo no que a gente acha, né? No que, no caso, eu acho que a gente poderia esperar da Nintendo em 2026. Mas então tava todo mundo aí esperando essa Nintendo Direct tradicional justamente pela falta de outros jogos ou pela falta de mais informações da Nintendo em 2026, e a gente achou que seria um bom momento, como já é de praxe, de fevereiro a Nintendo colocar directs aí no YouTube pra gente poder se deleitar. E então, o perfil Attack the Backlog, que é um perfil que fala muito sobre Nintendo, né? Ele é um criador de conteúdo e fã de Nintendo. Ele postou essa foto que vocês estão vendo com o Cloud andando por um caminho solitário com uma Nintendo Direct Partner Showcase, evidenciando ali a solidão do Cloud e dizendo: parceiros de negócios realmente viajam sozinho? E como você pode ver aí, o Cloud seguindo um caminho sozinho, né? E aí, em resposta a esse post, nada mais, nada menos que Nash Widow foi lá e colocou o Mario de mãos dadas com o Cloud e o logo ali de uma Nintendo Direct tradicional em cima do Mario, dizendo que com o Nintendo Switch 2 caminharemos de mãos dadas. Esse post fez com que a internet toda ficasse maluca. Falou, pô, então vamos ter 2 Nintendo Directs nesse mês? Teremos aí uma Nintendo Direct Partner Showcase e uma Nintendo Direct logo em seguida, talvez na próxima semana, ou sei lá, um pouco mais pra frente, mas obviamente antes da Pokémon Presents. Será que é por isso que a Nintendo fez alguns anúncios de alguns jogos, né, de forma aleatória anteriormente, fazendo algumas directs ali somente para aqueles jogos, assim como foi em Tomadot Life no final do mês de janeiro? Bom, a gente pode até pensar que sim, porque se a gente lembrar, no ano passado a gente teve 2 grandes directs seguidas, uma direct principal no dia 27 de 3 de 2025 e aquela direct gigante do Nintendo Switch 2 que teve 1 hora de duração, uma semana depois, no dia 2 de 4 de 2025. Então, se a Nintendo seguir essa estratégia, poderia acontecer sim uma Nintendo Direct Partner e uma Nintendo Direct tradicional um pouco depois. Meio que dá coloca um pouquinho de fogo, alimenta aí um pouco a esperança nos nossos corações, né? Porém, cara, contudo, todavia, se eu fosse você, eu não me animaria tanto assim, porque a gente pode ler isso daqui e interpretar isso daqui de forma diferente. Ao invés de tipo, ó, teremos sim uma Nintendo Direct, como o próprio Nash Widow colocou ali, e ainda, com relação a essa imagem, o usuário do Twitter, o Charles, foi lá e perguntou pro Nate The Hate se ele pode confirmar que a gente vai ter uma Nintendo Direct assim, tipo, tão próxima da Partner ainda em fevereiro. E ele respondeu aqui que ele não pode confirmar isso no momento. Então, ele foi perguntado aqui, ó, se você entrar direto no perfil do próprio Nate The Hate, ele foi perguntado a respeito disso, ele falou que não, e então outra pessoa perguntou para ele aqui se ele pode perguntar para as fontes dele, né, se existe essa possibilidade e tudo mais, e ele falou que vai sim procurar saber. Como você pode ver aí na imagem, eu estava vendo isso daí, fazia 11 horas que ele tinha postado. A gravação do vídeo, obviamente, esse vídeo ele está sendo lançado no dia 1º, mas eu estou gravando ele no dia 31 de janeiro ainda, tá? Ele vai sair, hoje é sábado, ele vai sair amanhã no domingo. Então até lá pode ser que alguma informação tenha mudado, então fique atento às redes sociais, que ele pode vir e de repente, ó, eu confirmei e realmente é isso que vai acontecer. Assim como aconteceu no caso da Partner Showcase, que ele depois acabou confirmando que sim, será uma Partner Showcase, a suposta Direct do dia 5 de fevereiro. Mas como eu estava falando, a gente pode ler isso daqui com outros olhos, a gente pode ver isso daqui e interpretar de uma forma diferente. Aí vocês perguntam, mas como, Marcel? Como que a gente vai interpretar isso aqui de forma diferente? Eu interpreto que isso daqui, o cara não tá nem falando, o Nash Widow, ele não tá nem falando que com o Nintendo Switch 2 vamos andar de mãos dadas porque vai ter uma Nintendo Direct já logo em sequência. A gente ouviu recentemente também que a procura para se desenvolver no Nintendo Switch 2, ela cresceu de forma significativa nos últimos meses. Então tem muita third party procurando para fazer jogos no Nintendo Switch 2.
procurando, sei lá, Nintendo, os kits de desenvolvimento, eu não sei direito como é que funciona, mas que a procura por se desenvolver software no Nintendo Switch 2, ela aumentou pra caramba, teve uma disparada muito alta. Então pode ser que essa imagem, cuja o Nash Widow postou aqui, seja relacionado a isso, e que tipo, não, como o post original disse, parceiros de negócios viajam sozinho? Não. Com o Nintendo Switch 2 não viajaremos sozinho. Então pode ser que seja algo relacionado a isso e não realmente ao Nintendo Direct, mas que sim, a Nintendo e os partners, né, no caso os companheiros de negócios, não viajarão sozinho, estão de mãos dadas, estão produzindo cada vez mais essa alta, estão produzindo cada vez mais novos jogos para nós consumidores. Então a gente pode aí de repente ver dois lados da mesma moeda e interpretar o texto de forma um pouco diferente. Não fica muito claro, mas a gente tem o Nate The Hate perguntando aí e logo mais, quem sabe, a gente possa saber um pouco mais aí de que será que teremos uma outra Nintendo Direct 3, basicamente, contando com a Pokémon Presents no mesmo mês. Seria, ó, loucura demais. Deixa aí nos comentários o que é que você acha a respeito dessa história, se você acha que é possível, né, que tenhamos aí 3, basicamente 2 Directs mais a Pokémon Presents no mesmo mês, ou se você, assim como eu, tá aí, vamos lá, vamos para uma Nintendo Partner Showcase e vou ficar preparado para Nintendo Direct geral para acontecer em junho, ou você acha que vem antes de junho? Deixa aí nos comentários a sua opinião, que eu quero saber e obviamente eu vou ler todos e responder para vocês aí. Tá pintando um videozinho aqui em cima para você continuar aqui comigo e um botãozinho aqui embaixo para se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Eu espero muito ver você no próximo vídeo, um grande abraço e tchau!